E a primeira coisa que veio à minha mente é que certamente você nunca parou para pensar: o jogo cara ou coroa. Eu ia trazer até uma moeda de R$1 aqui, que é grandinha, mas eu não ando mais com moeda, não tenho mais cédula. Imagine então o jogo do cara ou coroa aqui. Quando foi que surgiu? Quem teve essa ideia, né? Fui pesquisar, uma coisa que certamente você nunca parou para pensar, e nem tem o porquê ter parado para pensar. Mas isso, como muita coisa, começou na Roma Antiga, né? E eles tiravam na sorte ali. Vocês lembram? Na Bíblia até tem, né? Essa coisa de tirar na sorte e tal. Pode até ser que a sorte ali dos romanos, né, naquele contexto, fosse... E aí, você escolhe cara ou coroa? Mas lá era nave, porque era do navio, né? Ou a cara. É cara ou navio. E cada país tem a sua maneira. E as regras, assim, são as mesmas, certo? Joga a moeda para cima. E aí o que cair, ganhou. Beleza, você leva. Né? Tirar a sorte. É um jogo de sorte. E aí teve um pesquisador que ele falou: vamos ver se é justo mesmo esse jogo? A coisa só piora, né? Então, além de pesquisar ali quando começou, o pesquisador de probabilidade, ele falou: vamos ver se é justo mesmo, esse professor de universidade e tal, vamos ver se é justo essa coisa de cara ou coroa. Cara ou coroa é aqui no Brasil e em Portugal só. Cada país tem a sua maneira. A regra é clara, né? Joga para cima e tal. E aí ele jogou a moeda para cima 10.000 vezes. Haja paciência. Era para sair na matéria da UOL, que eu li mesmo, que ele fez. Não é possível, né? E aí, 5.067 vezes caiu cara, e 4.933 vezes caiu coroa. Parece que é justo, né? 50-50. Mais estranho ainda seria se caísse 5.000 cara e 5.000 coroa, certo? É um jogo que também serve, por exemplo, para coisa que importa, de verdade. Tem alguns estados nos Estados Unidos, por exemplo, que já decidiram prefeito no cara ou coroa. Empatou a votação, aí jogaram a moeda para cima para ver quem ia ser o novo prefeito. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, se empata, o mais velho é que é o eleito, né? O nome da cidade de Portland, por exemplo, em Illinois, em Chicago, na verdade, né? Foi no cara ou coroa também. Tinha duas pessoas ali disputando qual ia ser o nome, disputou no cara ou coroa, 50-50. Completamente sorte. Tem coisa que é só na sorte, né? Mas, e aí, porque desse título e de onde a gente vai partir, nem todo cara ou coroa é justo. Nem todo cara ou coroa da nossa vida, né? Parece que a gente está numa fase assim que, se você jogar a moeda para cima das boas ou más notícias, parece que só cai notícia ruim, né? É só, vamos dizer assim, a coroa é notícia ruim, só cai coroa. Nessa semana só caiu notícia ruim. Não é possível que aquele pesquisador em inglês tinha razão. E com Jesus não foi diferente. Uma vez bolaram ali um cara ou coroa com ele, e isso está em Mateus, capítulo 22. A gente vai ler alguns textos bíblicos aqui. Alguns eu vou mencionar e vou ler, e outros eu quero que você abra comigo para acompanhar. Então, Mateus capítulo 22, versos 15 ao 22. Enquanto eu abro aqui a minha biblinha de papel, convido você também a abrir o seu smartphone, sua biblinha de papel também. Mateus 22, 15 ao 22. Aqui a gente está num contexto em que Jesus respondia uma coisa ou outra. Ninguém esperava, não tinha como a moeda cair, né? Porque tem essa questão também, não tem como dar meio termo. É uma coisa ou é outra, certo? Eles chegam com uma pergunta para Jesus, aí Jesus responde ou cara ou coroa. Não tem meio termo, não tem outro caminho. Não tinha como a moeda cair de pé. Aí é demais, né? No planeta Terra isso é impossível. E aí a gente lê o seguinte, então, e conforme a gente lê, a gente vai comentando. A questão do tributo. E essa é a moeda sobre a qual a gente vai falar hoje. Então, retirando os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra.
E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Vamos lá então, né? Contexto, breve contexto. Aqui é a terça-feira antes da crucifixão. Então, como a gente sabe, e talvez não fique tão claro, porque quando a gente vem aqui, quando a gente estuda junto, geralmente a gente não lê tudo de uma vez, a gente lê episódios. E a gente perde de vista que a popularidade de Jesus aqui já não era daquelas, assim, já tinha gente realmente querendo matar ele de qualquer jeito. E eles faziam isso, assim, Jesus não foi o único crucificado da época, Jesus não foi o único profeta, né, dado ali pelas pessoas, tinha outras pessoas que se diziam Messias também. Então, não tinha ali novidade na figura, eles já tinham feito, né, esse tipo de esquema para pegar um monte de gente, para prender um monte de gente, que se dizia, num contexto ultra-religioso, o Messias. Só que aqui eles aprenderam que Jesus era Messias mesmo. Então, quem eram esses discípulos que vão até Jesus? Esses discípulos são pessoas que estavam de alguma forma ligados aos fariseus, mas ardilosamente os fariseus vão lá e mandam esses aí, porque Jesus talvez não os conhecesse de rosto assim, né? E aí vão eles lá e com uma retórica irretocável, eles chegam e dizem: eu sei que você é o mestre, eu sei que você não olha a aparência, eu sei que você é bom, eu sei o que você está falando, né? Então responde essa daqui. E não só eles, foram os herodianos também. Pessoas que tinham, e aí, herodianos de Herodes, né? Seguidores de Herodes, enfim, adeptos políticos, queriam pegar Jesus para prender, então, pelas mãos, o quê? Não religiosas, mas políticas de Roma. E aí eles perguntam isso daí, porque os judeus, eles proibiam, até religiosamente, ou achavam extremamente ruim, pagar tributo. O tributo ali a César, né? A Roma. Só que por outro lado, se você não pagasse sob domínio de Roma, você também era preso. E se você pregasse que não era para pagar, você, mais do que preso, era morto. Então não tinha escapatória. E aí, Jesus? É cara ou coroa? Então, o que acontece aí? A gente parou no verso 16, né? Enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, então, Jesus, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Aí eu já fico pensando aqui, né? Eram inimigos de Jesus. E Jesus, ele tinha uma maneira especial de falar que persuade retoricamente ali aqueles homens, que eles vão lá e levam a moedinha também. Eles levam, vamos, né? O que ele vai querer responder? E aí levam lá o denário com o rostinho de César na moeda, né? Jesus, e ele lhes perguntou: de quem é a efígie e inscrição? E responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Não desistiram. Daqui a alguns dias ele estaria numa cruz. Preso o quê? Preso político para a época, né? Então, arrumaram todas as formas. Não foi só o meio religioso que acusou e o outro que executou. Foi os dois juntos. Pregaram Jesus Cristo na cruz. E aqui está a síntese de todas as tentativas que tentaram, né? Todas as tentativas executadas ali para que pegassem o mestre no erro. Só que nunca pegaram Jesus no erro. Nunca. E aí o que é que significa esse dai a César o que é de César? Eu imagino aqui que as próximas coisas que a gente vai refletir junto vão no sentido de simplicidade. Eu acho que às vezes a gente complica muito as palavras de Jesus, né? Então, aqui ele não levantou uma bandeira contra
o Estado, não. Naquela época tinha 2 moedas. As pessoas não devolviam a moeda de tributo lá no dízimos e ofertas do templo, certo? Então tinha uma moeda específica que 150 anos antes disso daqui tinha sido cunhada pelos macabeus, né? Que é entre os judeus, né? Um povo muito expressivo da história judaica. E tinha a moeda do tributo. Então faz todo sentido isso daqui. Eles queriam misturar, então, combinar essas 2 coisas e dizer que Jesus, ou você está pego aqui pelos romanos, ou você não é judeu de verdade. E aí ele diz, em palavras metafóricas, né? E de uma maneira sábia, só como o próprio Deus pode ser sábio, ele responde: não misture as coisas desse século com as coisas de Deus. O que é de Deus, você dá a Deus, e o que é de César, você dá a César. E eu fiquei me perguntando também, o que será que o que a gente tem que dar a Deus e o que é que a gente tem que dar a César? Jesus, ele não estava aqui, a gente pode até pensar, né? Primeira vez que eu comentei sobre esse tema, a pessoa que perguntou o que a gente ia discutir aqui nos próximos 2 fins de semana, próximos 2 domingos, a possibilidade de falar sobre política. E aí você pode perguntar, mas será que Jesus Cristo, ele tem lado? Ele é cara ou ele é coroa? Ele é esquerda ou ele é direita? Você vê que o objetivo de Jesus Cristo nunca é político. Em nenhum momento da Bíblia, nenhum dos seus seguidores fala em favor de partidos. Só que sendo uma religião altamente social, em que se propõe a alcançar e convencer pessoas a mudarem completamente de vida, é impossível não esbarrar em alguma coisa. O próprio Paulo, em Gálatas 3:28, fala: não existe mais judeu nem grego, escravo nem liberto, não fala assim? E aí o objetivo dele, o goal aqui, é dizer: somos todos iguais. Só que quando você fala que são todos iguais para Deus, nessa nova religião, fica complicado, por exemplo, né? Fica complicado para os romanos, que dependiam economicamente de escravos. E é por isso que Jesus Cristo é pregado na cruz. Jesus Cristo, ele chamou um zelota e chamou um publicano para ser parte do seu top 12. Não foi assim? Agora, o que era um zelota? Era um partido que se utilizava de técnicas terroristas para derrubar a influência de Roma em Jerusalém, né, e em toda a Judéia. E o que era um publicano? Um publicano era um funcionário que ajudava os romanos a subjugarem ali, através de tributos, o povo judeu. Jesus escolheu algum lado, ou ele quer todo mundo para perto dele? E aí a gente começa a perceber que essa nova religião que Jesus Cristo funda, ou a mais antiga de todas, porque sempre esteve na Bíblia, ela é diferente de qualquer coisa que as pessoas estivessem esperando aqui, nesse momento. Porque enquanto a gente tem Roma, uma Roma altamente, e de forma filosófica, estoica, rígida. Roma era muito rígida. Roma era as leis, né, as leis morais ali, eles eram muito rígidos também. E de outro lado, no contexto de Jesus Cristo, tinham os judeus que também tinham muitas leis. O próprio profeta fala regra sobre regra, não é? Isaías 28:10. A gente vê lá, regra sobre regra. E aí, enquanto a gente vê um povo que, por um lado, tinha que ir lá seguir as leis civis, e do outro lado, tinha os judeus, que se você, qualquer coisinha que você faz de errado ali, você já vai para o inferno. Você vê um Jesus Cristo que tira a meritocracia. Jesus é o abolidor da meritocracia por excelência. Jesus Cristo, ele é aquele que salva por si mesmo. Ele tem essa moral. A religião de Jesus Cristo é aquela que prefere ir atrás da ovelha e deixar as outras 99, não faz sentido. Não são todas as 99 iguais àquela que se perdeu? Jesus Cristo é aquele que olha para o judeu, que se esforça o tempo todo
para ser, né, o servo e ser um exemplo, e fala raça de víboras. Mas aí olha para o ladrão na cruz, que talvez tenha feito coisas erradas a vida toda, tem misericórdia e fala: você vai estar comigo no reino dos céus. É diferente, completamente diferente. E às vezes a gente vem para o Evangelho, sobretudo para o próximo texto que a gente vai ler também, Mateus capítulo 5, e é importante que você abra também. Só voltar algumas semanas na vida de Jesus, né? E a gente pensa que, a gente presume já saber, já conhecer tudo. Mas é a religião, então, que em vez da perfeição estética, da perfeição das coisas visíveis, é a religião que busca a perfeição interna. É a perfeição daquilo que você pensa. É a perfeição daquilo que você sente. É a essência das coisas. E isso ninguém nunca tinha pensado. Tinha um monte de regra para como se vestir, um monte de regra para o que dizer, um monte de regra para que hora chegar em tal lugar, um monte de regra para o que fazer com o seu dinheiro. Mas Jesus Cristo olha para tudo isso e Ele diz: aperfeiçoe, ou busque a perfeição em mim, do seu coração. Busque a perfeição em mim, da sua mente. E sabe por que Ele morreu? Ele mesmo diz, João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E outro texto de João 8 também, 8, 40, e aí eu leio o seguinte, porque ele explica por que é que as pessoas vão matar. Agora ninguém estava mais, essa nova religião não estava mais sendo seguida com medo de ir para o inferno. As pessoas já também, os verdadeiros cristãos que viriam logo após esses episódios, já não tinham mais aquela ânsia pela recompensa de seguir regras. Jesus Cristo atrai por quê? João 8, 40, a gente pode ler até um pouquinho antes, diz o seguinte: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus Cristo, ele foi morto porque ele era a verdade. Essa verdade que a gente precisa buscar. Essa verdade profunda que precisa residir em cada ato nosso. E eu estou sendo muito abstrato aqui. Mas agora a gente vai para ultra prática. Assim como Cristo foi. Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. E é um texto que, se a gente lê com sinceridade, eu quando eu posso, eu digo, é um texto que deveria ser lido diariamente por nós. Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao 7, né? É um texto que deveria ser refletido por nós diariamente. Porque a gente tem que decidir. Ou isso daqui, Jesus estava sendo metafórico, ele pretendia fazer uma metáfora e não era bem assim. Ou é uma coisa que é difícil demais e é inalcançável, então a gente não precisa ficar pensando muito. Ou é verdade e a gente tem que aplicar em tudo o que a gente faz. E a gente lê e decide junto. O que é que Jesus quis dizer, então? Com palavras como: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu fico pensando quantas vezes na história alguém olhou para esse texto e levou a sério. E realmente não resistiu ao mal. Verso 39 fala isso, né? Não resistais ao perverso, não resista ao mal. Vocês acham que Jesus estava sendo metafórico aqui? Ou ele estava pedindo para que seus seguidores... Porque eu falei, né? Ele abole lá aquelas regras todas, para talvez tornar a coisa ainda mais difícil no campo moral. Era muito mais difícil você
não matar, né? Ele fala do não matarás versos anteriores aqui. E é muito mais fácil você simplesmente não tirar a vida de alguém do que não se irar. Parece que a religião de Cristo, por mais que ele tenha salvado, ele vai e coloca uma régua que a gente precisa seguir sim. Que não acabou, que a perfeição deve ser sim buscada. Ele diz que veio justificar, na verdade, né? Ele não diz cancelei a lei, não é isso. Mas ele explica, ele revela o que ela realmente significa. E aí, assim, eu perguntei, né? Quantas vezes na história as pessoas olharam para esse texto do não resistir ao mal e levaram a sério? Algumas vezes, pouquíssimas vezes, inclusive na política. Nos Estados Unidos, talvez você já tenha ouvido falar de um grupo que chama Quakers. E é um grupo cristão. E uma das premissas deles é a não resistência. Então, até mesmo de forma política, você não pode entrar na política, porque o Estado é mau e ele mata, ele escolhe pessoas que está liberado matar. Então, você não pode se envolver com política. Se uma pessoa te processa, você não pode processar de volta, porque eles levaram a sério, literalmente, aqui o que Jesus Cristo diz, né? Eu estou correndo o risco aqui de vocês olharem para mim e falar, tá bom, mas como assim? Então, Jesus falou que ninguém pode se alguém me processar, eu não posso processar de volta? Se alguém bater na minha cara, eu não posso reagir? Vamos decidir. Jesus não falou isso? Ele falou ou não falou? E não é só nas grandes coisas, né? Xingar no trânsito, que está só você no carro, continua sendo errado. E você não pode olhar para a sua atitude e falar assim, não, tudo bem, Deus perdoa, beleza. Não, é óbvio, Deus perdoa. Mas você tem que repreender essa atitude. Pensar, o nosso pensamento tem que ser repreendido também. A gente vai ler isso daqui a pouco no livro de Romanos. Você conhece o texto? Da renovação da mente. Existem pecadinhos que a gente se auto-perdoa. E a comunidade que Jesus Cristo funda nessa terra, e que em nome dele fundará nessa igreja e nos nossos corações, é a religião em que as pessoas elas são internamente mudadas e buscam a perfeição, sim, do seu caráter. E isso não quer dizer que se você não for perfeito, você não vai para o céu. É absolutamente equivocada essa conclusão. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Mas o seguidor de Cristo deve sim buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Você tem que ver as coisas que você faz de errado no seu dia a dia. É o cara ou coroa. Ou você repreende aquilo que você sabe que é errado de uma vez por todas, em nome de Jesus e em Jesus, ou você segue se auto-perdoando, se auto-desculpando. A gente lê essa exortação, essas palavras, por exemplo, lá em Romanos. Eu acho muito bonito quando Paulo diz, né? Ele está falando aqui também de costumes. Romanos 12, versos 1 e 2. Abra comigo aí, para relermos juntos. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E sacrifício não é algo bonito de ser visto, certo? Sacrifício demanda tempo, demanda muito esforço. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Esse conformar não é você olhar, estou inconformado com o que aconteceu. Não, conformar
A palavra quer dizer com, junto, e formar é a forma mesmo. Então você não pode se alinhar ao que o mundo diz, ao que o mundo pede, ao sistema. E que sistema? O sistema pecaminoso, o sistema do auto-perdão. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que é muito importante, acho que faz sentido, né? Uma mensagem dessa no domingo, porque apesar da reflexão, também fica o convite para mim e para você aqui. Para que em cada atitude a gente lembre dessa moeda que viaja no ar. E ela vai cair sim, entre cara ou coroa. E você tem duas opções. Você sabe o que é errado. Se tem uma coisa que o cristão sabe, ou que é ensinado, é o que é errado e o que é certo. Jesus Cristo deixa claro. A gente presume saber, a gente presume inclusive tentar seguir, mas às vezes a gente não está nem tentando seguir nada. A gente auto-perdoa algumas falhas que não deveriam mais existir no nosso caráter. E eu estou falando das pequenas coisas. Então, a gente começa mais uma semana, hoje. E amanhã, e depois, serão todas oportunidades para que você busque melhorar nas pequenas coisas também. Quando você está sozinho mesmo, sabe? Quando você está sozinho, o que você está pensando? O que você falou? Você chegou da igreja, o que é que você comentou com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua mãe? Você chegou da igreja, ou do trabalho, o que você falou? Que palavras sobre quem você proferiu? Será que condiz com o alto grau moral que Jesus pede para que a gente busque? A misericórdia. A gente não pode fazer nada para ser salvo. Jesus Cristo já fez tudo. Só que Ele é o nosso mestre. E Ele deixou um padrão, sim. Ele deixou, não regras, mas Ele deixou uma maneira certa de viver, de pensar. E que, nesse momento, você se conecte ao Espírito Santo e peça ajuda, porque sem o Espírito Santo, aí sim é impossível. Senhor Deus, a gente acaba de exaltar o Seu nome. E é o que a gente quer fazer com o nosso coração, com a nossa mente. E não só aqui cantando esses versos, não só juntos aqui na igreja. Nos ajuda a mudar na nossa intimidade também, Pai. Que o Senhor, nesse lugar, na igreja do Tatuapé, que o Senhor crie em nós uma comunidade de pessoas que já não sabe mais odiar, que já não sabe mais resistir ao mal, mas sim paga o mal com o bem, que dá outra face e que busca, Pai, ser como o Senhor. Sem o Senhor, sem a sua ajuda é impossível, e é por isso que para essa semana a gente pede a tua proteção, e que o Senhor, além de nos proteger, venha ao nosso coração e muda o nosso caráter dia após dia, até a gente poder ver a sua face, Pai, todos juntos sorrindo. É o que eu peço, agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.